Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Vinícius Ribeiro e hoje vamos falar de um assunto recorrente, né? Para quem aí atua no ramo da cidadania italiana e para quem deseja requerer a sua cidadania italiana. Hoje o tema é retificações, isso mesmo gente, retificação de registro público. Você sabe como funciona quando há a necessidade da retificação? Você sabe a diferença entre a retificação judicial e a retificação extrajudicial? Pois bem, inicie esse vídeo aqui para trazer as explicações para vocês. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a retificação, restauração ou reconstrução do registro público. Sim, todas estão constituídas pelo mesmo fundamento, que é o artigo 109 da Lei 6.015 de Registros Públicos. E o que tem a ver a retificação, restauração ou reconstrução do registro civil com a cidadania italiana? Muito, gente, muito. Por quê? Quem aí está nessa jornada, né, do requerimento ou do reconhecimento da cidadania italiana sabe que ao localizar ali as certidões dos seus ascendentes, começam a aparecer aquelas surpresas, né? Quais são? Os erros de grafia, os erros de datas, que nem sempre são aceitas pelos consulados, pelas comunes e até mesmo pelo tribunal na Itália. E aí que vem a famosa retificação. Então eu vou explicar um pouquinho aqui quais são as modalidades e a diferença entre uma e outra e quando haverá, de fato, a necessidade da retificação. Não é sempre que haverá a necessidade de retificar um erro, tá, gente? Pode ser que seja obrigatório ali por uma exigência do consulado, por exemplo, que você retifique, mas nem sempre será ou haverá a necessidade. E passo a explicar. Vamos lá. Você que tem aí um bisavô italiano, e vem a certidão de nascita, né, que é o nascimento do seu dante causa, vem lá Giuseppe, né, o nome do italiano, e vem lá o sobrenome dele. E aí, quando você começa a analisar as outras certidões, derivadas, obviamente, do seu nascimento, é aí que começam a aparecer os erros, né? E aí você pega o casamento, e aí você pega o óbito, e aí você pega o nascimento do filho dele. E aí que começam a aparecer os apontamentos. O que acontece, gente? Antigamente, como é que se davam os registros? Normalmente, não era como hoje, né? Que você precisa apresentar documentação, você precisa comprovar. Antigamente, você ia no cartório, você comparecia até o cartório e lá você informava. Lá, olha, eu vou me casar aqui com a dona Margarida. Ah, sim. E aí, quais são os nomes dos seus pais, senhor Giuseppe? Giuseppe não, José. Aí ele já registrou ali o casamento como José, né? E aí, muitas vezes, qual é a sua idade? Ele falava a idade errada. Olha, eu tô com 32 anos e na verdade era 29, na verdade era 30. E assim, o escrivão, né, o oficial daquele cartório registrava pelo que se falava, não pelo que se comprovava. É aí que vem a derivação dos erros, né, nas certidões, tanto de grafia quanto de data, enfim, gente. Como é que a gente tem a certeza que a gente vai retificar ou que a gente precisa retificar ou não a documentação? Bom, após inicialmente você montar ali a sua árvore genealógica, você ter a sua árvore genealógica e todas as certidões completas para o seu processo, é aí que a gente inicia o quê? A análise técnica em todas as certidões. Vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui de uma árvore genealógica baseada num bisavô, mas pode ser trisavô, pode ser tetravô, não importa. Vamos se basear, por exemplo, no bisavô. Eu, Vinícius, sou o requerente. E aí eu tenho a minha certidão de nascimento, a minha certidão de casamento, tenho a certidão dos meus pais, tenho a certidão dos meus avós e tenho a certidão do meu bisavô, que é o meu dante causa, né? Ele é o italiano, ele que veio da Itália. Pois bem, começo a analisar essa árvore genealógica. Vejo aqui a certidão de nascimento do meu bisavô, vejo aqui o casamento, vejo o óbito do meu avô, do meu bisavô, vejo o nascimento do meu avô e assim sucessivamente. Pois bem, eu começo a analisar ponto a ponto.
E com essa análise técnica, eu vejo aqui, eu começo a identificar erros de grafia e eu vou fazendo essas anotações. Aqui mudou o sobrenome no casamento, aqui mudou o nome dos avós, aqui mudou a idade, no óbito constou a idade errada, na verdade ele não faleceu com 80 anos de idade, ele faleceu com 85 e assim sucessivamente, gente. Após essa análise técnica, eu consigo ter um percentual dos erros contidos exatamente no que se diz ao meu processo. Ou seja, aí eu consigo saber o que de fato tem de erro e o que de fato não tem. Vamos aqui fazer duas observações. Número 1, quando a gente vai apresentar o processo através do consulado, os consulados eles são um pouco mais exigentes. É bom você, requerente, observar os regramentos de cada consulado. O consulado de São Paulo fala uma coisa, consulado do Belo Horizonte outra, do Rio de Janeiro outra e assim sucessivamente. Por quê? Tem consulado que diz que o prazo de validade, por exemplo, das certidões são 6 meses. Outros dizem que são 1 ano. E assim nas comunes também na Itália. Tem comune que quer a documentação em 6 meses, tem comune que quer em 1 ano. Ou seja, o que eu aconselho? Se o erro ele é muito simples, por exemplo, uma letra I, uma letra N, dois T's, se são erros simples, eles são mais fáceis de serem aceitos, por exemplo. Mas não quer dizer que o consulado não pode exigir que você retifique. Tanto é que se você acessa o site de um consulado, tem consulado que diz que se houver erro de grafia, esse erro deverá ser corrigido previamente antes da apresentação da sua documentação. Ou seja, você que está apresentando a sua documentação através do consulado não corre esse risco, porque o consulado já deixou lá uma normativa informando que se houver erros, ele não fala quais, deverão ser corrigidos, tá, gente? Então você vai apresentar o seu processo através do consulado, corrija a sua documentação antes. Olha, eu estou fazendo o meu processo por via judicial. E aí, vai passar esses erros? Gente, tudo depende, não tem como se afirmar. Nós estamos tratando de um processo judicial. Ou seja, quando a gente fala de um processo judicial, a gente tem que ter muita cautela. Ou seja, obviamente, nos tribunais a gente tem uma flexibilidade um pouco maior do que os consulados. Isso não quer dizer que o próprio tribunal possa exigir que você retifique a sua documentação, entendeu? Ou seja, se o erro ele é pequeno, tem pequenos erros que você consegue identificar ali que o italiano trata-se, por exemplo, da mesma pessoa, porque quando tem erros que eles são tão graves que às vezes você não consegue nem identificar a olho nu que se trata da mesma pessoa. Então você tem que ali pegar cada certidão, às vezes até para poder retificar num processo de retificação, a gente tem que fundamentar, demonstrar para o juiz, por exemplo, onde que começou aquele erro ali, entendeu? Então imagina, se até para retificar às vezes a gente tem dificuldade, imagina para o julgador, imagina na comune, imagina no consulado, imagina no tribunal, obviamente que eles vão requerer. Quando o erro ele é de pequena monta, por exemplo, olha, igual eu dei o exemplo aqui de uma letra I, de uma letra T, o tribunal às vezes, por vezes, deixa passar, né? Não quer dizer que todos vão passar, tá? Então, não quer dizer que todos serão aceitos. Então, todos os nossos processos, por exemplo, a gente sempre deixa os clientes orientados, olha, é um pequeno erro, acreditamos, né, pela experiência que temos, que isso aqui pode ser aceito pelo tribunal. Entre parênteses, porém, né, vírgula, pode ser que o tribunal exija a correção dessa documentação. E está na lei. Então, se eles solicitarem, você tem que cumprir a exigência. Vamos falar agora um pouquinho de como é feita essa retificação. Existem 2 meios. Número 1, quando a gente fala de uma retificação judicial, como é que se dá essa retificação, gente? Inicialmente a gente precisa do documento de origem, que é o quê? A certidão de nascimento do italiano. E assim sucessivamente. Ou seja, a mesma documentação que às vezes a gente apresenta para o consulado, para comprovar a árvore genealógica, a gente também tem que apresentar
para o juiz, né, no processo de retificação. A gente precisa desenhar a árvore genealógica, a gente precisa desenhar a cadeia sucessória para demonstrar cada erro contido nas certidões seguintes dos seus descendentes do italiano. E ali a gente vem apontando, olha, onde constava tal informação, deve constar X informação. E a gente demonstra para o juízo onde estão cada erro. Qual que é vamos dizer aqui, a facilidade que a gente tem da retificação judicial? Na retificação judicial, gente, o que a gente faz? A gente, em um único processo, a gente coloca todas as certidões, ou seja, a gente vai, não importa se é do mesmo cartório ou não, a gente vai vir com todas as certidões ali da sua árvore genealógica e vamos fundamentar e vamos pedir ao juiz, né? Obviamente que a lei diz o quê? Que quem vai intervir nesse processo? É um processo de jurisdição voluntária, porém nós temos a intervenção. A intervenção de quem? Do Ministério Público. Porque assim diz a lei, no seu artigo 109 da Lei 6.015, como eu informei para vocês. Então o Ministério Público ele participa desse processo de retificação. O que o Ministério Público faz? Ele opina, ele dá o seu deferimento, o seu parecer. Na verdade, deferimento não, quem dá o deferimento é o juiz. O Ministério Público dá o seu parecer, favorável ou desfavorável, mas para isso tem que ser fundamentado. E ele vai se fundamentar na instrução do seu processo. Por isso que você deve instruir o seu processo com toda a documentação. E o Ministério Público ele vai opinar. Olha, diante da documentação apresentada, opino pelo deferimento das retificações. E o juiz, vamos supor que a sentença ela seja favorável, o juiz ele pode dar uma sentença favorável, uma sentença desfavorável. Tudo depende, tá, gente? Então, tudo vai depender da sua fundamentação e da instrução do seu processo. Ou seja, a sentença sendo favorável, essa sentença ela vai ter um mandado de averbação, ou seja, a própria sentença ela tem uma força de mandado. E com essa sentença, a gente, após o trânsito julgado, encaminhamos aos cartórios para que os cartórios retifiquem as certidões, ou seja, nas certidões constará uma averbação, constando os nomes corretos, né, de acordo com as retificações autorizadas pelo juízo competente. Ou seja, uma única sentença serve para que todos os cartórios retifiquem as certidões. Independente, um cartório é no registro civil da Sé e o outro cartório é no registro civil de Santana. Não importa, gente. Uma única decisão judicial serve como mandado para todos os cartórios. É assim que funciona. Qual é a diferença da retificação extrajudicial? Tem gente que fala, eu vou economizar menos. Depende. Depende. Você sabe por quê? Quando a gente vai fazer uma retificação extrajudicial, inicialmente você já tem que trazer a certidão do italiano, porém, sempre apostilada. Em ambos os casos você precisa ter a certidão do italiano. Mas quando o processo ele é judicial, tem juízes que normalmente aceitam a própria certidão original sem que ela esteja apostilada. No cartório sempre apostilada, ela deve estar registrada no cartório de títulos e documentos, o que não há necessidade, por exemplo, na retificação judicial. O juízo não exige que a certidão do italiano esteja registrada no cartório de títulos e documentos. O oficial do cartório ele pode retificar de ofício? Pode. Se a retificação ela for simples, se for um erro do próprio cartório, o oficial identificar, às vezes com um simples requerimento você consegue retificar essa certidão, ou até mesmo apontando ali para o escrevente vai notificar o oficial desse cartório e eles conseguem fazer a correção de ofício. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática os cartórios são muito exigentes, na prática os cartórios não costumam fazer retificação de ofício e na prática o cartório normalmente ele vai proceder à retificação se você já tiver retificado a certidão anterior ao cartório antecedente. Vou explicar. Você verifica, por exemplo, um erro na certidão de óbito do seu avô. E o cartório, para retificar a certidão de óbito, no qual consta ali o assento de óbito, ele fala assim, olha, eu só vou retificar
após o cartório de registro civil retificar o casamento. Ou seja, você acaba, por vezes, perdendo muito mais tempo com as retificações extrajudiciais do que com a retificação judicial, que tudo corre num único processo. Além do que, cada retificação é cobrado pelo cartório, ou seja, cada ato de retificação será cobrado. Então, por isso que eu falei, depende, se é uma ou duas certidões, obviamente que vai compensar você fazer a sua retificação pela via extrajudicial. Você vai ter economia e talvez uma celeridade, né, processual. Agora, se a gente está falando de 8, 9, 10 certidões, com certeza o que vai compensar para você será a retificação judicial, tanto em termos financeiros quanto em termos de celeridade processual. Bom, para concluir, gostaria de falar para vocês terem sempre uma atenção. Atenção no quê? Sempre analisem antes, gente, a sua documentação, tá? Eu sei que tem muitos escritórios, assessorias, enfim, que muitos respeitos, eu respeito porque trabalham de forma correta, mas infelizmente tem muita gente que fala para o cliente, olha, tem que retificar tudo, e nem sempre haverá necessidade. Por isso que é bom que você, como requerente, solicite o quê? Um parecer, uma informação do que precisa ou não retificar e entender um pouquinho como é que funciona a forma da retificação, por exemplo, nos cartórios, que você mesmo pode pegar essas informações. É muito simples, você pode ligar ao cartório e o próprio escrevente do cartório ele vai te orientar, porque o próprio requerente pode solicitar, não precisa de advogado, tá? Não precisa de advogado, então é bom que vocês saibam disso. A retificação judicial, sim, obrigatoriamente você vai precisar que um advogado te represente. Mas a retificação extrajudicial não existe a obrigatoriedade da presença do advogado, né? E eu já escutei muito falar que não, mesmo extrajudicial precisa do advogado. Não, gente. Mesmo eu sendo advogado, a gente tem que ser transparente. Não existe a necessidade, a obrigatoriedade. Você pode contratar um advogado para fazer isso? Claro que pode. Fica a sua escolha. Fica a faculdade de você optar em contratar um advogado ou não. Porém, se você mesmo quiser fazer a retificação, você assim poderá, porque assim a lei o permite. Então fica a dica aqui para vocês, mais uma vez, sempre à disposição. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado.